voltamos no nosso armarinho da arte. Hoje temos um pouquinho de pintura aqui nessa meia hora de programa, mas é uma pintura muito bacana. Como sempre, a gente tenta trazer alguma coisa que você encontre utilidade também, não somente para enfeitar, senão muitas vezes algumas ferramentas que a gente usa em casa, né, como diversas caixinhas, bandejas, enfim. Hoje a proposta é decorativa e eu trouxe esse quadrinho aqui que eu gostei muito dessa técnica. Até um tempo atrás, lembro que até estava procurando alguma coisinha para enfeitar ali na minha casa e vi uns metais, só que eram muito caros. Então a ideia é realmente que você com MDF, como é o caso dessa folha aqui recortada, você possa fazer alguns apliques nas suas peças e simular o que seria uma espécie de metal. Então eu achei muito bonita essa peça para oferecer para vocês e vou ensinar já já como que você vai realizar esse artesanato. Mas sempre, claro, que a gente quer te cumprimentar e quer agradecer todo mundo que escreve através das redes sociais e também te convidar, se você ainda não fez, entra lá no Face, tem sempre um espaciozinho para que você possa mandar seu recadinho, seus abraços também, através da nossa página oficial do facebook.com/Armarinho da Arte. E no Instagram, mesma coisa, viu? @Armarinho da Arte e no blog, onde você tem muitos outros trabalhos também, não somente de pintura, senão várias técnicas, na novotempo.com/Armarinho da Arte. Agora a gente confere a lista de materiais, vamos começar o seu programa de hoje. Para fazer o cabideiro com aplique laser, você precisa de um quadro de madeira de pinos, esponja de cozinha, tinta acrílica nas cores marrom, verde folha e verde escuro, um pote com água, verniz acrílico, rolinho pequeno, bandeja de isopor, tinta relevo transparente, cola para madeira, recortes de MDF para dar volume e ganchinhos de metal e parafuso. Bom, te conto um pouquinho sobre o nosso material. Eu trouxe aqui o que seria a base, tá, da madeira de pinos. É importante que você use uma base, um quadrinho que encaixe na peça que você vai usar, né? Então, por exemplo, eu trouxe esse outro do bambu, né? Eu quero deixar ele 3D, lógico que eu vou te ensinar como você vai fazer, só que ele tem que ter o mesmo formato, no caso quadrado, e deixar pelo menos 1 centímetro de cada lado, tá, de sobra. Agora, eu não achei essas plaquinhas e tal, não sei o que, tá, tudo bem, não tem problema. Você pode usar algumas outras peças, por exemplo, eu trouxe essa aqui, simples, e você até coloca alguma outra letrinha, uma outra pecinha, um recorte de MDF, a técnica vai ser a mesma, tá? Só que a peça muda e hoje em dia tem muito desses recortes e fica muito bacana, além de ser mais baratinho, né? Esses recortezinhos são bem mais econômicos. Mas bom, vamos trabalhar então primeiramente com o quadro. E eu trouxe aqui na bandejinha, já coloquei um pouquinho de verniz de concreto aparente, ou verniz acrílico, como a gente conhece, porque eu preciso passar na peça toda, já que vou trabalhar com pinos. Não preciso passar na parte do MDF, tá? Por que que eu passo? É uma espécie de preparação para a madeira, para que depois a gente possa trabalhar com a esponjinha e tingir a nossa madeira, tá? Então passa em toda a parte. Essa partezinha, essa basezinha de MDF também, porque ela vai ficar bem lisinha. Vou te mostrar como muda realmente a aparência uma vez que a gente prepara a madeira. E essa é uma peça que fica muito bonita como cabideiro, ou até um próprio quadro. Você não precisa colocar os ganchinhos de metal se você não quer, né? Eu porque achei que teria uma utilidade, então a gente já colocou, mas se não, você não precisa. Bom,
Aqui, para trabalhar dentro, eu tenho que, vamos pegar fita crepe, eu tenho que solar um pouco essa região aqui, né? Deixa eu ver. Porque eu vou tingir também aqui dentro. Nessa margem aí, né? Então, deixa eu cortar aqui. Eu acho que eu vou ter que passar depois um estilete. Então, deixa bem pertinho aqui, tá? Para você poder trabalhar depois a parte interna da madeira de pinos. E que ela não manche o fundo que vai ser trabalhado com outra cor. Bom? Ótimo. Aí, eu preciso também, nessa outra parte, passar um pouquinho de barniz. Porque aqui dentro também eu vou mexer com tinta. Basicamente, o que a gente vai fazer, vai tingir a nossa madeira, né? Então, a gente usa aqui. E depois, secador de cabelo com ele, para poder secar e acelerar um pouquinho o processo. Tá? Então, seca bem, que a gente precisa lixar e começar a trabalhar, então, essa madeira que vai ser o nosso quadro. Já posso lavar ali meu rolinho. Vou secar rapidinho. Bom, uma vez que a gente já secou, eu vou guardar minha fita crepe aqui, que eu não vou usar um pouquinho mais. E a gente pega uma lixa, tá? Eu peguei a lixa de madeira, pode ser uma 180, pode ser 220, a que você achar ali onde você comprar seu material, tá bom? Vamos lixar. Essa partezinha aqui de MDF, a gente também lixa e depois você passa a mão para ver qual é a diferença, realmente muda muito. Oba, perdi minha lixa. Aí. Ele fica bem macio, vale bem a pena você fazer isso sempre nas partes mais ásperas do MDF. Lixamos então em todas as laterais. E agora o que eu preciso fazer é tingir a minha madeira, tá? Vou deixar ele bem lisinho para poder trabalhar melhor. Essa é a preparação que a gente precisa fazer sempre que vai trabalhar com uma madeira de pinos e tingir, porque basicamente vai ser o único que eu vou fazer no quadro. O restante da arte já vai por conta do nosso aplique o recorte de MDF, né? O recorte laser. Então essa parte aqui eu preciso preparar bem para que ele fique bem bonito, tá? Que vai ser o destaque dessa madeira. Bom, vou pegar um pouquinho de tinta marrom, colocar aqui na minha bandejinha de isopor.
umedecer um pouquinho só a esponjinha de cozinha, tá? E começo a tingir. Aí você vê quanto você vai tingir a sua madeira, se vai ficar mais escura, se vai ficar mais clara, tá? Então eu passei primeiro num dos lados da madeira, vou passar nesse outro aqui. Tá? E já vou aproveitar as laterais, que estou essa parte. Aí, se a madeira tiver vários nós, melhor. Eu acho que fica até mais bonito, viu? E essa é um pouco a graça de trabalhar com a madeira de pinos. Não são todas as lojas que vendem, mas muitas vezes a gente tem algum marceneiro ou até a própria lojinha sempre pergunta, tá? Se eles mandam cortar, e aí você consegue até cortar do tamanho certo, que foi nesse caso que eu fiz. Eu pedi para cortar, né? E essa partezinha aqui eu vou só fazer no mesmo sentido que a gente tinha aqui na madeira, tá? E ó. Aí já estaria prontinho. O que faço aqui dentro? Lembra que tínhamos passado o verniz aqui dentro também, né? Então, do mesmo jeito, vou tingir essa região da minha madeira. Tá? Aperta bem a esponjinha que ela vai. Se não, aí, no caso, você pega um pincelzinho para chegar melhor nos cantinhos. Bom? Bom, aí já fica pronta a nossa base do que vai ser o quadro, moldura, como você quiser chamar, o cabideiro até, que eu coloquei esse nome para trabalhar a nossa madeira, tá bom? Eu vou fazer um breve intervalo já no segundo bloco do programa, eu te ensino como a gente imita aquela espécie de metal, aquele recorte de folha que ficou tão bacana, você vai aprender já já, agora na volta do Armarinho da Arte, não vai embora. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte. Hoje trouxe um cabideiro para vocês com uma técnica bem bacana. Gostei muito realmente de poder ter feito essa peça. E eu comentava para vocês no primeiro bloco que às vezes a gente encontra algumas pecinhas desse estilo assim, que são de metal e que são bem caras geralmente. Então eu me lembrei um pouquinho quando vi esse recorte assim e a gente imitou um pouquinho aquele brilho do metal, encaixamos ali numa moldurinha de madeira, de pinos, que eu ensinei para vocês no primeiro bloco como você pode trabalhar ela e tingir. Vai ser basicamente o que vamos fazer com ela. Agora, já nessa outra parte aqui, eu vou trabalhar com verde, tá? Vou trabalhar um verde folha e vou pegar o meu rolinho de espuma. Então, vou afastar um pouquinho ele para não sujar. Com o rolinho, você já passa em toda a peça aqui, desse jeito. E depois, se você vê que vai precisar de uma segunda ou terceira demão, sempre, logicamente, seca entre uma e outra demão de tinta. E aí, certinho, né? Então, como eu falei para vocês,
para passar uma segunda demão ou até para fazer o passo a seguir, você precisa deixar essa partezinha da peça bem sequinha. Então, eu vou deixar secando aqui enquanto eu vou preparando a outra parte da minha peça, que é essa aqui. Eu já passei, ó, no intervalo agora, um pouquinho de fita crepe desse lado agora, tá? Lembra que a gente primeiro tinha colocado na base, agora eu coloquei aqui porque eu vou pintar o fundo dele, tá bom? Deixa eu pegar não sei se outro rolinho ou um pincel até. Vamos ver. Primeiro vamos pôr a tinta aqui. Esse coloquei um verde bem escuro. E quando a gente passa várias demãos, ele fica até meio pretinho, tá? É uma cor que fica bem bacana no contraste, para que dê um destaque na peça que eu fiz aqui, o recorte laser. Vou pegar meu rolinho aqui, vamos trabalhar com o rolinho e aí as partezinhas dos cantos a gente já faz com o pincel mesmo, tá? Aqui, gente, vou precisar pelo menos umas 3 demãos, viu? Já pinta todo o fundo. Como a gente cobriu com fita, aí eu consigo trabalhar tranquila. Ok. E o que faltou? Pegar um pincelzinho e vou pintar esses cantos aqui com um pincel macio. E chego aqui nessa parte. E já nessa outra. Como eu falei para vocês, aproximadamente umas 3, 4 demãos de tinta, tá, gente? Só que tem que secar, deixar secar entre uma e outra demão, para que o fundo fique bem pintadinho. Vamos deixar secar, falando nisso, porque eu quero te ensinar agora o que você vai fazer com a nossa peça de bambu, vamos dizer assim, né? Aquele lá eu trouxe parece uma samambaia, né? Eu acho aquele recorte que eu já trouxe pronto, ela seria como uma espécie de samambaia. Achei muito bacana e trouxe essa para variar, tá? Então, hoje em dia, é muito fácil você mandar cortar a peça de MDF. Tem muita gente que trabalha com isso. Então, se você não encontrou essa peça, é bem provável que até nem encontre, às vezes a gente pode tirar uma foto de um risco, tá? Eu até posso colocar o risco na internet para vocês e vocês colocam ali e mandam cortar esse laser. Vou secar rapidinho. Bom, uma vez que você já secou bem a sua peça, a gente vai começar a trabalhar com o que é o relevo transparente, tá? Isso também você vai conseguir em lojinhas de artesanato. Agora, o interessante aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo pôr até uma bandejinha embaixo, que tá suja a minha mesa, para vocês enxergarem melhor. Ó, o interessante aqui é que você tem que começar sempre pelas bordas, tá? Olha só, deixa eu encostar minha mão, que senão o pulso não ajuda, né? Sempre começa pelas bordinhas, tá? E eu tenho que ser relativamente rápida, não posso deixar secar muito, porque senão não consigo arrumar.
e você vai começar de fora para dentro. O que a gente precisa ter muito cuidado com o relevo transparente é que ele não faça bolinhas, tá? Então não afasta muito ele, já trabalha com um biquinho mesmo. E aí você começa a preencher, ó. Dando para acompanhar? E esse sempre vale a pena você deixar secar de um dia para o outro, viu? Já coloca, no caso, se você tiver uma mesa de trabalho exclusiva assim para o seu artesanato, já deixa ali, ou na bandejinha de isopor. Não vai mexendo, nem coloca em pé, porque aí o relevo escapa, assim, vai escorrendo. Tá bom? Então, se tiver alguma bolinha, tenta tirar ela. Certo? Ah, não posso esquecer desse aqui, ó. Vai trabalhando meio que em círculo, assim. E aí, de fora para dentro, tá? Vai trabalhando no bambu, para que ele se junte, porque senão deixa uma pequena diferença, tá? Bom, e aí continua trabalhando. Eu não vou terminar agora, infelizmente, porque a questão nossa é o tempo, mas eu já trouxe outro que está bem preparado, já secou até, tá? Que é esse que eu tenho aqui. Como que você vai colar na sua peça? Bom, aí eu já tirei as fitas, ou melhor, tô tirando agora, mas aí você vai passar um verniz. Como a peça é bem rústica, o que eu fiz, passei verniz aquele em spray, tá? Para que ele fique bem mate mesmo, tá bom? Então aí, o que eu faço? Eu trouxe vários recortezinhos aqui, que vão sobrando assim dos laser mesmo de MDF. Eu vou colar, perdão, até desse jeito aqui. Eu quero ver quanto mais ou menos que eu vou deixar. Deixa eu ver aqui, para ter uma noção. Se eu quero assim de alto ou se quero mais. Então eu já vou pôr aqui, ó. Colocar uma bolinha aqui. Vou colocar outra bolinha aqui. Essa colinha é uma cola de madeira bem resistente, assim, ela realmente cola bem, para que a gente possa ser mais rápido. E eu quero colocar até um pouquinho mais alto, né, do que essa bolinha aqui. Esses são recortezinhos que foram sobrando, tá, gente? Então, pode ser alguns palitinhos, alguma coisinha você pode inventar ali em casa para poder afirmar melhor. Aqui, ó, como eu quero ele um pouquinho mais alto, o que eu faço? Coloco mais uma bolinha. É só uma gotinha. Você vai pôr também os metais, que podem ser do cabideiro, podem ser maiores, como aquele ferro ali que eu coloquei. Esse eu não comprei aqui, tá? No Brasil até não tem como a gente sair e não ir atrás de lojas de artesanato, né?
Então até eu achei bonito e trouxe. Mas deve ter em algum outro lugar, sei lá. Com certeza não deve ter tanta diferença. Bom, depois que eu coloquei os pininhos aqui, tá vendo? O que que eu faço? Eu vou colocar colinha aqui também e vou pôr assim na minha peça. Tá? Centraliza direitinho onde que você vai colocar o céu. Vou pôr aqui para que, deixa eu ver se meu colega consegue pegar mais de cima, que não fique tão feio que tá, a mesa tá suja. Aí, né? E depois é simplesmente colocar os ganchinhos de metal para virar um cabideiro ou o que você quiser para que ele fique também com uma utilidade. E até aqui a gente vai chegando. Tomara que você tenha gostado dessa novidade que eu trouxe para vocês. Lembre-se que no nosso blog tem muitas dicas de artesanato na novotempo.com/marinho da arte. E eu já fico por aqui. Um grande abraço e será até o nosso próximo programa. Tchau!